Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja mais uma vez bem-vindo a este espaço de rádio da Diocese de Angra. É mais um Igreja Açores. Nesta edição conversamos com a professora Ruth Gregório, que é diretora do Serviço Diocesano dos Bens Culturais da Igreja e que tem uma ação em proposta a todas as paróquias. Para já, a atualidade da Diocese açoriana. A Pastoral Juvenil da Diocese de Angra está a organizar momentos de oração pelo Sínodo dos Jovens, que decorre entre 3 e 28 do corrente mês. Sob o tema Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional, o diretor do Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil, Padre Norberto Brum, adiantou os objetivos desta iniciativa. Nós julgamos que este momento não pode ser, nem pode passar à margem das nossas comunidades, dos nossos grupos e da Pastoral Juvenil. Por isso, nós propusemos que ao longo de todo este tempo de sínodo, desde a sua abertura até à sua conclusão, que haja em cada dia uma comunidade da nossa diocese que tenha um momento de oração especial pelo sínodo. Não quer dizer que as outras comunidades não possam rezar. É bom que toda a diocese, toda a Igreja diocesana se sinta envolvida nesta dinâmica de oração pelo sínodo. No entanto, nós quisemos marcar que todos os dias houvesse um lugar, uma comunidade, que tivesse um momento de oração especial pelo sínodo. Portanto, também não só um momento de oração, mas também de consciencialização de que nós fazemos parte desta Igreja. O sínodo não é um à parte, mas é integrante da Igreja. Também estão envolvidas as comunidades religiosas, as congregações. Até 28 de outubro, todas as ouvidorias terão os seus locais e momentos de oração, altura em que as conclusões do sínodo deverão ser apresentadas. O sacerdote responsável pela Pastoral Juvenil acredita que a Igreja não vai descobrir nada de extraordinário e que não tenha sido descoberto, mas que, ao estilo arrojado do Papa Francisco, as conclusões serão muito específicas. É como diz um ditado popular, não vamos descobrir agora a pólvora, não vamos descobrir nada, mas é um pensamento, será uma força, será um impulso, penso eu, ao nível da Pastoral Juvenil, e sim o espero. Por isso nós, com a equipa diocesana, estamos expectantes naquilo que o sínodo nos trará, mas sobretudo naquilo que o Papa, depois na exortação apostólica pós-sinodal, irá nos dizer. Já nos habituamos ao estilo do Papa Francisco, sabemos que ele é muito arrojado e tenho a certeza que depois desta exportação e desta vivência do sínodo, que o Papa irá dar orientações muito concretas para as comunidades, para a Igreja, ao nível da Pastoral Juvenil. Por isso, este intensificar da nossa oração para que haja uma abertura. O Espírito fala à Igreja. Que haja uma abertura dos padres sinodais àquilo que o Espírito Santo quer dizer. Que não seja o mais do mesmo. Que o sínodo não seja mais um caldo repentado, como se diz. Não seja apenas mais um emaranhado de concessões piedosas, mas que seja mesmo, de facto, uma orientação, uma abertura clara à juventude. Uma nova consciencialização da Igreja face aos jovens é o que espera o Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil. De lembrar que jovens de todo o mundo foram convidados a expor os seus anseios sobre a Igreja nos dias de hoje. É o resultado dessa auscultação que está em cima da mesa na construção deste sínodo. No âmbito das comemorações dos 60 anos de elevação, o Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres acolheu na passada quinta-feira uma conferência proferida pelo reitor cônego Adriano Borges, destinada aos mais novos. Seguindo o mote do Papa Francisco, o orador garante que o objetivo era passar a mensagem sobre a missão da Igreja numa visita pela história da Igreja Católica. Quando olhamos para a quantidade de problemas que estão a inundar a nossa Igreja, a desunião que tem havido dentro da nossa Igreja, incluindo até de alguma parte da hierarquia católica e até com acusações graves ao nosso Santo Padre, o Papa Francisco, creio que muita gente se sente assim um bocadinho perdida. Perdida também quando olha para a Igreja e vê que a própria Igreja também parece que se está a afundar. E o objetivo foi percorrermos toda a história da Igreja, claro que toda a história da Igreja não de forma aprofundada, claro que não, mas sobretudo de fazer salientar todos os momentos maus porque passou a Igreja, desde o tempo apostólico, desde o mesmo do início, percorrendo os grandes buracos negros
as situações dolorosas e difíceis e de grande pecado que existiram na história e na vida da Igreja, e que mesmo assim, por ser de fundação divina, por ser guiado pelo Espírito Santo, a Igreja conseguiu sobreviver 2000 anos. A ideia é, nós todos juntos, não só pensarmos e repensarmos que Igreja que temos e que Igreja que a gente quer, mas também vermos que isto não está tudo perdido. A Igreja está mal, existem coisas que não estão bem, mas que é necessário nós continuarmos a ter fé, esperança, rezarmos muito, porque vamos com certeza ultrapassar este momento menos bom, menos positivo da história da Igreja, como foi à semelhança de outros momentos no passado. Posteriormente, no momento de debate, as questões mostraram as preocupações do povo de Deus. O debate, no fim, dois jovens fizeram a pergunta, mas também pessoas com mais experiência também quiseram intervir, sobretudo nas situações atuais que a Igreja pode e deve mudar, maiormente na questão dos divorciados, dos recasados, a questão dos padrinhos. E, portanto, tudo isto são assuntos que hoje preocupam a vida das pessoas, que hoje preocupam a vida dos cristãos. Claro que a Igreja não pode, de maneira nenhuma, tapar o sol com a peneira, nem fechar os olhos, bem como também a outras situações prementes atuais, como é a questão do celibato dos padres. A conferência teve lugar no Santuário com uma assistência de cerca de 70 participantes, maioritariamente jovens. O bispo Dom João Lavrador iniciou a visita pastoral à ouvidoria da Ribeira Grande no dia 16 de setembro. Numa primeira fase foram visitadas as paróquias de Ribeirinha, Matriz e Santa Bárbara. O bispo de Angra destaca a vitalidade das paróquias de grande dimensão. Também na área pastoral, as paróquias estão bem organizadas. Tem um trabalho bem coordenado entre todas as paróquias, em que engloba todos os intervenientes, vários movimentos e, sobretudo, todos aqueles que, a nível da pastoral ligada à Igreja e mesmo ligado às instituições públicas, procuram reunir-se e encontrar, naturalmente, a resposta às necessidades que vão aparecendo e, portanto, também fazendo o estudo dessas mesmas realidades. Eu tive a ocasião de reunir com eles e, portanto, foi para mim uma ocasião também muito boa para conhecer um bocadinho todo o dinamismo que está a realizar, até porque é como em geral em toda a região, mas aqui na Ribeira Grande é uma ouvidoria onde os problemas sociais são bastante gritantes e, portanto, tudo o que se fizer e tudo o que se trabalhar nesse sentido é muito importante, porque a realidade exige que tenhamos uma dedicação muito grande. Dom João Lavrador auscultou também os catequistas e as crianças, assim como os conselhos pastorais, e o balanço é positivo, apesar de pretender sempre mais. O bispo de Angra participou ainda numa Assembleia Municipal, onde foram discutidos os problemas da cidade. Por um lado, agrada-me a sensibilização que os diversos problemas têm dentro das instâncias públicas, sobretudo esta da pastoral social, foi uma das que foi realmente apresentada. Outra que foi realmente esta atenção àqueles que nos visitam, é uma ouvidoria e um conselho que começa a ter bastantes turistas e, portanto, é preciso também estar atento a este novo fluxo daqueles que vêm de fora. Por outro lado, a questão do nosso património. É uma ouvidoria que tem um património muito rico, logo a começar pela cidade e as paróquias que englobam a cidade, mas todas elas, e portanto, é realmente importante valorizarmos esse património, e aí há um trabalho realmente a fazer. O bispo de Angra volta à Ribeira Grande na última semana de novembro para a visita pastoral às restantes paróquias de Calhetas, Conceição, Pico da Pedra, Rabo do Peixe e Ribeira Seca. Nos dias 29 e 30 de setembro, o Conselho Regional de Representantes do Corpo Nacional de Escutas reuniu na Ilha Graciosa e aprovou por unanimidade o plano de atividades para o próximo ano de 2019 e a apresentação de contas do ano transato. João Carlos Tavares, chefe da Junta Regional do CNE, adiantou em linhas gerais em que pilares se focou este encontro. O plano de atividades para 2019 leva uma grande ênfase sobre a formação dos dirigentes, como também atividades para os guias e subguias
destas questões, que são os líderes das pequenas unidades, que vai com que fortalecer a dinâmica dentro do movimento, como também perspectiva as grandes atividades regionais, como é no próximo ano em São Jorge, o acampamento regional de Alcateias, que vai ser realizado no mês de julho. Também foi aprovado, no âmbito das grandes atividades regionais, sob proposta de cada núcleo, que o próximo Jamboree açoriano será aqui na Ilha Terceira e que o Rover, que é atividades para caminheiros, para os jovens em vida e etapa do escotismo, será na Ilha de Santa Maria em 2022. Houve ainda neste encontro regional momentos de formação. Também teve um momento de reflexão e de formação sobre o plano, a convergência de contas do CNE, ou seja, que nós temos a nível financeiro, cada um nível tem a otimização das suas contas. Mas como a nível de efeitos legais, nós temos que direcionar para a nível central todas as nossas as contas de todo o movimento. Evidente, por obrigações legais, temos que fazer a integração das contas de todos os níveis. E veio cá o técnico dos serviços centrais fazer orientações como é que isto deve-se proceder. E de resto, está foi tudo bem, com o sentido entre todos e com as discussões e as grandes conclusões em que serem aprovadas por unanimidade na criação de consensos entre todos. Sob o tema Os Escuteiros em Busca de um Mundo Melhor, uma geração em busca do centenário, concentrou cerca de 40 dirigentes de 8 ilhas, com exceção para a Ilha do Corvo, cujo representante não esteve presente por motivos pessoais. A nossa convidada desta edição do Igreja Açores, a professora Ruth Gregório, ela que é diretora do Serviço Diocesano dos Bens Culturais da Igreja. O Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja assinala-se no próximo dia 18 de outubro. Pergunto-lhe, antes de mais, como é que a Diocese de Angra pretende assinalar este dia. Boa tarde. Boa tarde. Nós, como todos os anos, lançamos sempre um repto às paróquias para ou exporem ou destacarem algumas peças, geralmente do património móvel, ou de alguma forma promoverem ações de discussão ou visitas guiadas, por exemplo, aos bens patrimoniais. Este ano esse convite foi feito às paróquias, nomeadamente a da exposição e destaque a determinadas peças, e estamos a ter alguma receptividade, ainda não sabemos todas as paróquias que vão aderir, mas se for à semelhança dos anos transatos, que vêm crescendo, portanto essa adesão tem vindo sempre em crescendo, nós estamos na expectativa de ainda ter mais paróquias empenhadas nesta tarefa, nesta função e nesta forma de promoção do património da Igreja. Portanto, a proposta é para que todas as paróquias tenham algum artigo, alguns artigos culturais em destaque para que as comunidades possam conhecê-los um bocadinho melhor. Apreciar, sim. E que sobre essas peças se ofereçam elementos acrescidos, porque muitas vezes nós temos temos objetos preciosos nas nossas igrejas que não conseguimos avaliar nem pelo seu significado, nem pelo valor estético, nem artístico, porque de facto não somos capazes de fazer essa mediação de informação, portanto de darmos essa informação. E o que nós pretendemos desta vez é que de facto, desta vez e na linha dos anos transados, é que essas peças tenham alguns elementos descritivos e que essas informações sirvam para a comunidade conhecer melhor, conhecer mais profundamente os bens da Igreja, que são bens também de toda a comunidade, não é? Que não pertencem só à instituição Igreja, mas que pertencem a toda a comunidade cristã, porque de facto estas peças e estes objetos foram e são a tradução da fé cristã, a tradução do desvelo pela palavra divina e portanto, são a materialização dessa componente da crença, dessa componente da fé. E, portanto, é muito importante que conheçam essas peças. Portanto, há também aqui um trabalho de divulgação e, se calhar, de uma comunicação mais intensiva, no sentido de mostrar não só a quem visita, mas também aos locais um bocadinho mais sobre o património cultural.
Exatamente, porque de facto nós não temos só apenas que promover este património, temos que o conhecer melhor, porque não é estes objetos, se não tiverem esta informação acrescida, de facto são menos conhecidos, e depois temos também que, com esta promoção, que é virada para dentro e para fora também, realçar muito o que está por detrás destes objetos, porque eles são esta arte e este património da Igreja. Tem especificidades, cumpre uma missão e de facto é múltiplo, portanto assume múltiplas formas, e nós temos de facto que o conhecer melhor, até para garantir uma coisa muito importante, que é a sua salvaguarda. Quando não conhecemos, não gostamos, não amamos, não respeitamos, e por isso somos mais ausentes na proteção desses bens. Quando conhecemos, temos consciência desse valor e protegemos mais esses bens. E nós sabemos que os nossos bens culturais da Igreja precisam de cuidado, precisam de proteção, precisam de ser salvaguardados. A Diocese de Angra é uma diocese, e comparativamente, uma vez que este é um dia nacional, e comparativamente às restantes dioceses do país, é uma diocese com muitos bens culturais? É, mas estamos ainda numa fase, infelizmente ainda muito inicial, mas que já vai caminhando, de conhecimento desses bens, porque de facto os inventários não estão completos, os inventários muitas vezes que existem são muito básicos, vou usar essa informação, porque são pouco vou usar essa expressão, são pouco especializados, foram feitos muitas vezes por quem não tem grandes conhecimentos na área ou da escultura, ou da arquitetura, ou outras áreas que importa sempre para conhecermos melhor estes bens, ou até na componente histórica, e de facto nós temos um grande trabalho ainda de inventariação, de levantamento e de conhecimento destes bens. Esse trabalho é fundamental que se faça, até no âmbito da importância que estes bens cada vez mais têm em termos sociais, porque nós hoje em dia nos Açores estamos a assistir a uma grande mudança ao nível do turismo, ao nível dos nossos visitantes, e que tem sido bom para a nossa sociedade e para a nossa economia, e estes bens também têm um papel a desempenhar aqui, mas só têm esse papel a desempenhar se eles forem bem conhecidos e se a informação for bem transmitida, bem comunicada. O turismo procura conhecer estes bens culturais? É esse o nosso turismo? Exatamente. Eu vou referenciar que no passado dia 27 de setembro, a Matriz da Lagoa teve uma iniciativa muito interessante e muito importante neste âmbito, que foi promover um encontro sobre o turismo em diálogo com o património religioso. Estiveram presentes pessoas ligadas profissionalmente ao turismo, e de facto ouvimos muitas das queixas que se fazem a esse nível, de como é importante e os turistas se interessam, porque estes bens revelam a identidade dos Açores. E estes turistas vêm à procura desta identidade, que é uma identidade natural, de facto é uma natureza, mas é uma natureza com muita cultura, e nós encontramos nesta nossa natureza muitas marcas da cultura, e eles interessam-se pelas nossas igrejas, interessam-se pelos nossos objetos, e muitas vezes há muito pouca informação sobre estes bens, e portanto até neste âmbito o papel económico e social destes bens no quadro de uma atividade económica que desponta e que se afirma nas nossas ilhas, é muito importante conhecermos este património. Falava há pouco do inventário não estar completo. Em que é que consiste o trabalho efetivo deste serviço diocesano? Suponho que essa seja a primeira preocupação, inventariar tudo o que é património cultural. No fundo, qual é o vosso papel? O nosso papel, essencialmente, a nossa função é dar conselho ao Sr. Bispo em âmbito patrimonial, no âmbito patrimonial. Esta é a nossa função essencial. No entanto, nós tentamos ter funções o mais executivas possível. Por exemplo, damos imensos pareceres sobre intervenções, sobre propostas de conservação, de restauro, de alteração ao nível dos nossos edifícios e outras. Portanto, o Sr. Bispo consulta-nos à volta de todas essas propostas, de todos esses pedidos que as paróquias lhe dirigem. Nós damos sempre um parecer
parecer, portanto fazemos imensos pareceres a esse nível, portanto essa é uma componente mais executiva, ao mesmo tempo que tentamos acompanhar processos, fazer ações de sensibilização sempre que possível nestas matérias e o importante aqui era, de facto, passarmos para o inventário, mas o inventário é impossível que esta comissão o concretize. Esta comissão, que já não é comissão, hoje em dia já é serviço. Este serviço há muitos anos que pugna por concretizar este inventário. Nós temos projetos de 2009, temos um projeto de 2013, inclusivamente para nos candidatarmos a financiamento europeu, com o apoio do Governo. Na altura se mostrou sempre interessado nestas iniciativas, mas foram iniciativas que não se concretizaram. Agora estamos a tentar fazer junto das paróquias uma sensibilização para que pelo menos um levantamento básico mais desenvolvido se concretize e continuamos nesta tentativa, nesta demanda de junto das instituições e das entidades adequadas tentar concretizar este projeto, porque este projeto não pode ser feito por este serviço de voluntários, porque não temos mesmo disponibilidade para o fazer, só podemos acompanhar este inventário e de facto é algo que nos preocupa e é algo que nós temos sempre em mente e que estamos a trabalhar constantemente nesta proposta. Não vou dizer quais são os passos imediatos, porque vamos marcar algumas audiências novamente para ver se conseguimos o apoio público nestas iniciativas, mas neste momento o que estamos a tentar é sensibilizar os senhores párocos, sensibilizar as comunidades para eles próprios tentarem, através do voluntariado, concretizarem ou pelo menos começarem estes inventários de uma forma mais especializada e mais profunda. Eu imagino que esta equipa, que este serviço diocesano deva ser composto por uma equipa multidisciplinar. Exatamente, nós temos, posso dizer, somos 8 elementos, temos pessoas da área da arquitetura, da área do património, da área da conservação, da área da história, que também é muito importante para fazer o enquadramento geral, gente especializada na área da arquivística, por exemplo, onde vamos buscar muita da informação para dar este contexto e este conhecimento ao nosso património e, portanto, tentamos cada um, com a sua sensibilidade, com a sua especialidade, contribuir para, no fundo, uma tomada de consciência mais aguda para a importância deste património, para a promoção deste património e para a sua salvaguarda também. Quais são os maiores desafios na gestão do património da Igreja atualmente, e especialmente nos Açores? Conhecer e proteger. São estes nossos desafios essenciais. Conhecê-lo e protegê-lo. E como é que está o nosso espólio artístico? Está à espera também de ser ainda melhor conhecido e mais bem protegido. Muitas das nossas peças exigem e demandam hoje em dia ações de restauro, só que estas ações implicam um financiamento considerável, porque só pode ser feito este restauro, só pode ser feito por especialistas credenciados. Aliás, é algo que nós temos insistido muito, é que às vezes a boa vontade não chega, não é? Não chega à boa vontade, não chega só a alguma arte para fazer restauro, é preciso que esse restauro seja concretizado por especialistas, por gente credenciada, e isto não tem custos. E, portanto, nós estamos muito focados nesta proteção a este nível, neste sentido de temos que gostar das nossas peças, acarinhá-las mais e, principalmente, fazer uma intervenção de proteção mais especializada. E concretizar este objetivo é algo que não é fácil num contexto de parcos recursos. E sente que as paróquias estão a investir mais nessa formação e, portanto, as pessoas estão mais preocupadas em especializarem-se e em formarem-se para conseguirem melhor preservar estas peças? Claramente, desculpe tê-la interrompido, mas claramente temos sentido gradativamente alguma sensibilidade, mas ainda há muito a construir, tem que haver uma consciência de que a autenticidade deste património tem que ser preservada, e a autenticidade deste património não se coaduna nem pode pactuar com intervenções que vão adulterar o valor desse património.
é um dos aspectos que eu tenho insistido muito, eu e a Comissão, o Serviço em geral, temos insistido muito, porque de facto às vezes não basta boas intenções nem boa vontade. Nós temos que conhecer bem este património e não podemos correr o risco de perdermos o seu caráter genuíno. Portanto, perder a autenticidade, perder o caráter genuíno deste património é algo que nós não podemos equacionar e, portanto, qualquer intervenção, por muito boa vontade que esteja por trás dessa iniciativa, tem que sempre ser sujeita a um projeto que o Sr. Bispo deve avaliar, deve autorizar ou não, em função de aconselhamento especializado. Já temos o património a comunicar com o turismo, inclusivamente já houve serões de reflexão sobre isso. Também, em breve, será a comunicação entre o património e as alterações climáticas, que é também uma realidade e que deve preocupar este serviço diocesano. Muitíssimo, até no âmbito da conservação, não é? Portanto, quando então, no nosso contexto, quando toca à preservação tanto dos edifícios como dos objetos, nós sabemos como as alterações climáticas têm hoje em dia muita importância na degradação física dos bens. Essa é outra das grandes abordagens que nós hoje em dia estamos a abrir, ou pelo menos a ter como preocupação fundamental, mas neste momento confesso-lhe e reconheço que o nosso serviço tem-se virado mais para as questões do conhecimento e da promoção, porque de facto só conhecendo e só promovendo estes bens é que se toma consciência da riqueza que temos e do que temos que fazer para o proteger, porque esta é uma questão fulcral e é nesta área que nós estamos a insistir e vamos insistir nos próximos 3, 4 anos, que é mais ou menos o tempo de mandato deste serviço. E em termos de património edificado, nomeadamente as igrejas, as ermidas, os santuários, como é que estamos em termos de conservação? Há muitas queixas por parte dos parcos, dos reitores? Há muitas e há tentativas às vezes de resolver apressadamente os problemas que não são também as mais indicadas. Temos visto algumas alterações de fachadas, algumas alterações dos materiais das nossas igrejas que estamos a tentar conter, por vezes para resolverem esses problemas de infiltrações, esses problemas de degradação das madeiras, são substituídos por materiais menos nobres, são alteradas as configurações arquitetónicas iniciais e nós estamos a tentar controlar ao máximo esse tipo de intervenção que de facto descaracteriza o nosso património. Mas há, de facto, temos sentido e temos visto que há parcos recursos para poder intervir de uma forma salvaguardando todos esses bens e há de facto, não digo queixas, mas pelo menos há quem se lastime não termos uma gestão mais de encontro à proteção imediata desses bens e de concretização de intervenções que os salvaguardem. Assistimos a muitos erros do passado no que toca a restauro do nosso património. Temos algumas situações que foram mais ou menos informadas na comunicação social e continuamos por ver. Hoje em dia nós já temos grandes especialistas nas ilhas, já temos gente acreditada a trabalhar muitíssimo bem e não é só em São Miguel, não é só na Terceira, ainda bem. Portanto, já há outras ilhas com gente habilitada e especializada para fazer essas intervenções e portanto, de facto, podíamos dizer, era no passado que as intervenções que punham em risco os nossos bens aconteciam, não é bem assim, mas hoje em dia já temos os profissionais, já temos gente que pode, que está aqui ao pé de nós e não é que nos pode aconselhar e que pode fazer de facto as intervenções com qualidade, mas de facto nós tivemos e continuamos a ter intervenções ao nível dos edifícios, particularmente ao nível dos edifícios, que não são as mais adequadas e para os quais apelamos sempre que os senhores parcos e a comunidade preste atenção, esteja atenta e procure de facto o melhor conselho quando pretender resolver coisas tão simples como uma infiltração num telhado. Por favor, às vezes a infiltração de um telhado pode não ser
algo tão fácil assim de resolver. E, portanto, é bom ouvirmos os especialistas e é bom não tomarmos iniciativas precipitadas. Ruth Gregório, os nossos microfones estão à disposição para que convide todas as paróquias a participarem nesta ação de sensibilização para o próximo dia 18 de outubro, para darmos a conhecer o nosso património, os nossos bens culturais. Então, o meu convite e o convite do Serviço Diocesano é de facto dirigido às paróquias, é dirigido aos senhores párocos, é dirigido a toda a comunidade paroquial, para que de facto tenha orgulho dos seus bens, proteja os seus bens, valorize os seus bens e dê a conhecer os seus bens, porque é só nesta lógica do conhecimento e da valorização é que nós podemos proteger este património que tão identitário é das Ilhas dos Açores e das nossas comunidades. Ruth Gregório, obrigada por ter acedido ao nosso convite, por ter estado no nosso espaço de rádio. É sempre um prazer conversar consigo. Muito obrigada, até uma próxima. E nós regressamos na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.